Uma leitura na palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 6. Aí nós vamos ver uma passagem sobre Israel e os midianitas. A palavra de Deus, ela fala sobre a perseguição dos midianitas sobre o povo de Israel. Em Juízes capítulo 6 e no versículo 1 diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então tá aí, nós vemos que prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, os filhos de Israel eles fizeram ali nos montes, fizeram covas, fizeram cavernas e fortificações para se defender do povo midianitas. E nós vemos que quando sucedia a colheita no povo de Israel, eles semeavam quando estava para colher, aí vinham os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente. Eles subiam e punham-se contra o povo de Israel. Diz a palavra de Deus que ele destruía os frutos da terra e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, não deixavam nada em Israel. Então eles subiam em uma quantidade grande, subia com os gado, com tendas, e diz a palavra do Senhor que eles vinham como gafanhotos, em uma grande multidão, que não se podia nem contar. E eles entravam na terra para poder destruir. Israel, com tudo isso, empobreceu, ficou muito pobre pela presença dos midianitas, e os filhos de Israel, então, o que fizeram? Clamaram ao Senhor. A única coisa que tinha que fazer é clamar a Deus, clamar ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, por causa dos midianitas, aí o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel e disse assim: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Então Deus ali estava dando a Israel a terra que tinha prometido, e ele ainda disse para eles não temer aos amorreus e não dar ouvidos a outros deuses. Aí Deus ainda disse assim para eles: mas não destes ouvido à minha voz. Aí o anjo do Senhor, diz a palavra de Deus, que veio e assentou-se debaixo de um carvalho, e ali ele ficou observando a Gideão, filho de Joás. Ele estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então aquele jovem, aquele homem, estava ali no lagar, que era um local onde se pisava a uva para poder fazer o vinho, e ele estava ali malhando trigo ali dentro, escondido, para salvar dos midianitas. Então ele estava querendo manter o seu mantimento. Aí o anjo do Senhor apareceu a ele e falou para Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. A Gideão olhou, escutando aquela frase, dizendo que o Senhor era com ele, ele se admirou. E aí olhou para o anjo que ali estava e falou assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? O Senhor nos fez subir do Egito, porém o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Aí o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força
e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Porventura não te enviei eu? O Senhor falou para ele. Aí Gideão, preocupado, aí falou para o Senhor: ai, meu Senhor, com o que eu vou livrar Israel? O que eu vou poder fazer? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. O que eu vou poder fazer? Aí o Senhor virou para Gideão e falou o seguinte: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Gideão, ele pediu que Deus mostrasse para ele que realmente estava com ele. E Deus realmente mostrou a Gideão que estava com ele. Aí, Gideão, então, ele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. Ele tocou a buzina para chamar o povo, para lhe ajudar. E os abiesritas se ajuntaram após ele. Ele enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou a ele. Enviou mensageiros a Azer, a Zebulon, a Naftali. Saiu todo ao encontro de Gideão. E Gideão disse a Deus: se há de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Colocar um velo de lã na eira, e se o orvalho se manter no velo e toda a terra em volta ficar seca, eu conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu. E ele foi fazendo prova com Deus. Ele foi fazendo prova com Deus. Quando ele já tinha Deus confirmado a ele, aí ele pegou, reuniu o povo e falou para Deus que estava pronto para enfrentar a batalha. Essa passagem que muitas vezes a gente fica duvidando das coisas de Deus. Mas não podemos duvidar, nós temos que ter uma fé firme, uma fé e uma confiança nesse Deus vivo que nós servimos. Aí quando Gideão levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele acamparam junto à fonte de Arode, aí ele falou para o Senhor que já estava pronto para poder enfrentar os midianitas. O Senhor olhou bem para Gideão e falou o seguinte: olha, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão. Aí Israel vai se gloriar contra mim. Vai dizer que a minha mão foi que a minha mão que livrou. É muita gente que está com você. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pregoar aos ouvidos do povo e vai dizer o seguinte: quem for medroso e tímido pode voltar e retirar-se apressadamente das montanhas de Gileade. Quando Gideão falou essa palavra para o povo, que aquele que fosse medroso podia voltar embora, voltaram do povo 22 mil. 22 mil se acovardaram e abandonaram Gideão. E ficaram 10 mil. Então veja bem, ele estava com 32 mil homens para entrar na batalha. Então não adianta ter uma quantidade muito grande e não ter qualidade.
Às vezes você vê aí um templo lotado, muito cheio, muita gente clamando, gritando, fazendo e acontecendo. Mas muitas vezes é quantidade e não é qualidade. Então tinha 32.000 homens com Gideão. Quando ele falou que aqueles que tivessem medo, tivessem covardia, não tivessem coragem, podia voltar, podia ir embora, 22.000 já vieram embora e ele ficou com 10.000 homens. O Senhor olhou aquele exército todo de 10.000 homens, aí falou para Gideão: ainda há muito povo. Você vai fazer eles descer as águas, e ali eu os provarei, e aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Aí Gideão fez o povo descer as águas. O Senhor falou para Gideão: aquele que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse você vai colocar ele à parte. Aquele que chegar, meter a boca na água para beber, você vai separar. E todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, aí você separa também. Aí nós vemos que capítulo 7, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, beberam as águas, levando a mão à boca, eu vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Agora os demais se retirem cada um ao seu lugar. E os outros voltaram, e Gideão ficou somente com 300 homens. E com 300 homens, ele fazendo a vontade de Deus, seguindo a orientação de Deus, ele venceu a batalha e livrou Israel dos midianitas. Então é essa a palavra de Deus. E é assim que nós temos que ter confiança em Deus e saber que maior é o Deus que está conosco. E com Deus estando conosco, nós estamos realmente na presença de Deus, nós vencemos a multidão de tribulação, de problemas que vem querer interromper a nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima palestra, se Deus quiser. Amém? Fiquem com Deus.